A minha família tem um sítio em Juquitiba, numa área de Mata Atlântica bem fechada. O terreno é em declive, e lá embaixo, perto do rio, tem um bambuzal gigante. Quem conhece bambu sabe que ele estala com o vento e faz barulhos estranhos, mas a gente acostuma. Fui passar o feriado sozinho para fazer umas pequenas reformas. Na primeira noite, fiz um churrasco para mim mesmo na varanda. Eram umas 20 ioguros. Apaguei as luzes da varanda para ver as estrelas, que lá são incríveis. Fiquei no escuro, ouvindo os grilos. De repente, notei algo na orla da mata, bem onde começa o bambuzal, a uns 30 metros da casa. Um ponto laranja, pequeno, brilhando e apagando. Parecia um vagalume, mas era estático. E tinha um ritmo. Acendia forte, ficava vermelho vivo, e depois diminuía até quase sumir. Levei uns segundos para o meu cérebro processar. Não era um vagalume. Era a brasa de um cigarro. Alguém estava parado na entrada da trilha do bambuzal, no escuro total, fumando e olhando para mim na varanda. Eu gelei. O portão da estrada estava trancado. Meus 3 pastores alemães estavam no canil. Eu prendi porque eles estavam latindo muito cedo. Levantei devagar e entrei na casa para pegar minha lanterna tática e o revólver do meu avô. Quando voltei para a varanda, o ponto laranja tinha sumido. Apontei a lanterna potente para o bambuzal. O facho de luz cortou a escuridão. Vi a fumaça. Uma nuvem de fumaça de cigarro ainda pairando no ar parado. Mas não havia ninguém. "Quem tá aí?" gritei. O silêncio da mata foi a única resposta. Decidi soltar os cachorros. Corri até o canil nos fundos. Quando cheguei lá, os 3 cães estavam estranhamente quietos. Encolhidos no fundo do canil, tremendo. Eles não queriam sair. Cães de guarda que enfrentam boi bravo estavam com medo de sair. Voltei para dentro de casa, tranquei tudo e passei a noite acordado. De manhã, criei coragem e desci até o bambuzal. Encontrei a bituca do cigarro no chão. Era cigarro de palha, fumo de rolo, cheiro forte. Mas o que me fez vender o sítio foi o que encontrei dentro da moita de bambu. Alguém tinha cortado os bambus do meio da moita para criar um espaço oco, uma espécie de toca. O chão estava batido, liso de tanto ser pisado. Havia restos de comida, garrafas de cachaça e um binóculo. O binóculo estava amarrado num bambu, na altura dos olhos, apontado fixamente para a janela do meu quarto. E nas paredes dos bambus ao redor, a pessoa tinha riscado, com faca, datas e horários. Sexta, 20 horas, chegou sozinho. Sexta, 20 gojos, carne na brasa. Sábado, 09 ódio, foi na piscina. A lista de datas ia longe, meses. Aquele homem morava dentro do meu bambuzal há muito tempo. Ele assistia a todos os meus finais de semana, como se fossem um programa de TV. E naquela noite, ele só fumou o cigarro no aberto, porque queria que eu soubesse que ele estava lá. Comprei uma pequena quinta no Minho para restaurar. A propriedade tinha estado abandonada durante anos e vinha com um terreno agrícola que, naquela altura do ano, estava coberto por um milheiral alto e denso, deixado a crescer selvagem pelo antigo proprietário. Na minha segunda tarde lá, reparei em algo no meio do milho. Havia um espantalho. Era uma figura tosca, feita com umas calças de ganga velhas e uma camisa de flanela aos quadrados, cheia de palha. A cabeça era um saco de serapilheira, com um chapéu de palha em cima. Estava montado numa cruz de madeira, com os braços abertos. Não dei muita importância. Achei que tivesse sido obra de algum vizinho agricultor ou uma brincadeira dos miúdos da aldeia vizinha. Nessa noite, caiu uma tempestade forte. O vento uivava e a chuva batia nas janelas antigas de vidro simples. A eletricidade falhou, como é costume nestas zonas rurais, deixando a quinta na escuridão total. Acendi algumas velas e fiquei na sala a ler. Por volta da meia-noite, o meu cão, um serra da estrela enorme que geralmente não tem medo de nada,
Começou a rosnar virado para a porta da varanda. Um rosnar baixo, profundo, de aviso. Levantei-me e fui até ao vidro. Com a chuva torrencial lá fora, não se via nada. Esperei um relâmpago. Quando o clarão iluminou o terreno, vi o espantalho. Ele já não estava no meio do milheiral. Ele estava no meio do relvado, a uns 10 metros da varanda. O vento deve tê-lo arrancado e arrastado, pensei, tentando racionalizar. Embora um espantalho preso numa estaca ser arrastado de pé fosse fisicamente impossível. Voltei a sentar-me, mas o cão não se calava. Ele começou a ladrar furiosamente, atirando-se contra a porta. Peguei na minha lanterna potente e na caçadeira do meu avô, que estava descarregada, mas servia para assustar. Abri a porta da varanda. Apontei a luz para o relvado. O espantalho estava lá. A chuva encharcava a roupa velha, mas havia algo errado. A posição dos braços. No meio do milho, os braços estavam esticados horizontalmente, presos na madeira. Agora, os braços estavam caídos ao longo do corpo. E ele estava virado para mim. Apontei o feixe de luz diretamente para a cara de serapilheira. Pude ver o vapor da respiração a sair pelo tecido do saco na noite fria. Fuf. Espantalhos não respiram. E através dos buracos rasgados no saco onde deveriam estar os olhos, vi o brilho úmido de 2 olhos humanos a fitarem-me. O homem estava lá dentro, vestido com aquelas roupas enchidas de palha, parado à chuva, imóvel como uma estátua. Quando a luz da lanterna atingiu os olhos dele, ele não fugiu. Ele começou a levantar os braços lentamente, voltando à posição de cruz, imitando o boneco, como se achasse que, se ficasse quieto, eu acreditaria que era inanimado. "Sai da minha propriedade!" berrei, engatilhando a arma vazia. Clac, clac. O som metálico da caçadeira quebrou o transe. O espantalho baixou os braços subitamente e correu. Mas não correu como uma pessoa normal. Correu de 4, usando as mãos e os pés, desaparecendo no meio do milho alto com uma velocidade aterrorizante. Na manhã seguinte, fui ver o local onde ele estava originalmente pregado. A cruz de madeira estava lá, mas as cordas que prendiam o boneco não tinham sido cortadas. Tinham sido desatadas, com cuidado. Ele não vestiu a roupa do espantalho. Ele era o espantalho. Ele passava os dias pendurado na cruz no meio do campo, a observar a casa sob o sol, e à noite descia para se aproximar. A polícia nunca o encontrou, mas avisaram-me que, meses antes, um doente perigoso tinha fugido de uma instituição psiquiátrica na região. Ele tinha uma obsessão por ficar imóvel por horas a fio. Quem tem sítio sabe que a água é o coração da propriedade. No meu, a água vem de um lago que fica na parte mais baixa do terreno, bombeada por uma máquina elétrica que fica dentro de uma casinha de tijolos, a casa de bombas, na beira da água. Era uma noite de sexta-feira. Eu estava no banho quando a água acabou. A bomba tinha desarmado. Isso acontecia às vezes quando entrava ar no cano. Vesti uma roupa, peguei a lanterna e desci o morro. É uma caminhada de uns 200 metros no escuro total, descendo por um pasto alto até chegar na margem do lago. O breu era absoluto, só se ouvia o coachar dos sapos. Cheguei na casinha de bombas. É um cubículo 2x2 metros, com teto baixo e uma porta de metal enferrujada que eu nunca trancava. Deixava apenas encostada com uma pedra para não bater com o vento. Apontei a lanterna. A porta estava fechada. E a pedra que eu usava de peso estava do lado de fora, jogada no mato. Estranho. O vento não teria força para fechar e jogar a pedra longe, pensei. Agarrei a maçaneta fria e puxei. A porta abriu uns 5 centímetros e travou. Puxei de novo. Ela bateu em algo mole.
Parecia que havia um saco de cimento caído atrás da porta, bloqueando a abertura. Empurrei com o ombro para tentar afastar o obstáculo. Quando empurrei, ouvi um som lá dentro. Um gemido. Áspero, gutural. Eu recuei na hora. "Quem tá aí?" gritei, apontando a luz para a fresta da porta. O gemido parou. Silêncio. "Sai daí! Eu tô armado!" Menti. Estava com uma chave de grifo na mão, mas serve. Ninguém respondeu. Aproximei o rosto da fresta para tentar ver o que estava bloqueando a porta. A casinha não tem janela, só aqueles tijolos vazados, cobogós, no alto para a ventilação. Apontei o feixe de luz para dentro pela fresta. O facho iluminou o motor da bomba, os canos de PVC azuis e um pé. Havia uma pessoa sentada no chão, encostada na porta, fazendo peso para ela não abrir. "Levanta e sai!" gritei. A pessoa se mexeu. Ouvi o barulho de roupa molhada se arrastando no cimento. Mas a pessoa não se levantou para sair. Ela começou a subir. Ouvi o som de mãos e pés descalços, escalando os canos da parede interna. A pessoa estava subindo em direção ao teto, apoiando-se na tubulação hidráulica. Apontei a lanterna para cima, através da fresta. Vi um rosto pálido, molhado, com cabelos compridos e cheios de lodo, me olhando de cima para baixo, pendurado nos canos perto do teto da casinha. Os olhos eram pretos, dilatados. A boca estava aberta num sorriso torto, mostrando dentes podres. E a mão dele? A mão estava segurando o fio desencapado da entrada de energia da bomba, o tal gato que meu pai tinha feito. Ele olhou para mim. Olhou para o fio na mão dele. E ele encostou o fio na carcaça de metal da bomba. Bum! Um clarão azul explodiu lá dentro. O disjuntor geral lá na casa principal desarmou, mergulhando o sítio inteiro na escuridão. O barulho do curto-circuito foi ensurdecedor. Eu caí para trás na grama molhada, cego pelo clarão. Ouvi a porta da casa de bomba se abrir com um chute. Eu rolei para o lado e corri. Subi o morro no escuro, tropeçando, sem olhar para trás. Eu ouvia os passos dele chapinhando na lama da margem do lago, correndo para a mata, rindo alto. No dia seguinte, fui lá com o eletricista. A bomba estava torrada, mas o chão da casinha estava coberto de escamas de peixe cru e ossos de rã. O homem vivia lá dentro, comendo o que pegava no lago com a mão. E ele desligava a água da casa de propósito. Ele sabia que se a água acabasse, alguém teria que descer até a beira do lago, no escuro, sozinho, para visitá-lo. Meu avô deixou um sítio em Atibaia, que ficou fechado por 2 anos durante o inventário. Quando finalmente saiu a papelada, fui lá para ver o estado da casa e limpar o mato alto. A propriedade tem uma casa principal e a uns 50 metros, uma oficina velha onde meu avô guardava trator, ferramentas e uma daquelas pedras de amolar facas, redonda e movida a pedal. Cheguei no sábado de manhã. Trabalhei o dia todo capinando. À noite, tomei um banho e capotei na cama. Acordei às 2h45 da manhã com um som. Era um som rítmico, metálico. Zizing, zizing, zizing. Levantei e abri a janela do quarto. O som vinha da oficina. Alguém estava usando o esmeril de pedal. O som de metal sendo afiado contra a pedra giratória ecoava na noite silenciosa. Ladrão de cobre, pensei. Estão cortando os fios ou desmontando o motor do trator. Peguei o facão que eu tinha usado na capina durante o dia e uma lanterna. Não liguei a lanterna para não alertar. Fui caminhando pela grama molhada, guiado apenas pela luz da lua e pelo som. Zizing, zizing. Cheguei perto da porta da oficina. Ela estava escancarada. Lá dentro, na escuridão, eu via as faíscas. Pequenas fagulhas laranjas saltavam a cada passada de metal na pedra. Elas iluminavam brevemente o rosto de quem estava operando a máquina.
Não era um ladrão desmontando nada. Era um homem sentado no banquinho do esmeril, pedalando freneticamente com os pés descalços. Ele estava afiando uma foice. Uma daquelas foices grandes, de cortar cana, enferrujada. Eu fiquei parado atrás de uma árvore, observando. O homem parou de pedalar. O som da pedra girando diminuiu até parar. Ele levantou a foice contra a luz da lua que entrava pela porta para ver o fio. Depois, ele fez algo que me fez urinar nas calças. Ele passou a língua na lâmina da foice. Devagar. Do cabo até a ponta. E ele começou a falar sozinho. A carne é mole. O osso é duro. A carne é mole. O osso é duro. Ele repetia isso como um mantra, balançando o corpo. Eu dei um passo para trás, pisando num galho seco. Craque! O homem parou de falar imediatamente. Ele não olhou para a árvore onde eu estava. Ele olhou para a casa principal. O neto acordou. Ele disse, com uma voz clara e alta. Ele sabia quem eu era. Ele sabia que eu estava lá. Ele se levantou do banquinho, segurando a foice recém-afiada. Eu não esperei. Corri para o meu carro, que estava estacionado na frente da casa. Entrei, tranquei as portas e dei a partida. Enquanto eu manobrava para sair, o farol iluminou o caminho entre a oficina e a casa. Ele estava lá, parado no meio do caminho, bloqueando a estrada de terra. Ele segurava a foice levantada. Ele sorriu para o farol e fez um gesto de "Vem". Eu joguei o carro para cima dele. Ele pulou para o mato no último segundo, rindo. Fui direto para a delegacia. Quando a polícia foi lá, a oficina estava vazia. Mas a pedra de amolar ainda estava quente de atrito. Eles acharam um canto na oficina com um colchão de palha podre. O homem vivia lá. E na parede, acima do colchão, havia recortes de jornal. Eram obituários. O obituário do meu avô estava lá, circulado em vermelho. Ele estava esperando a casa ficar ocupada de novo. Ele estava esperando o neto. Quem cria gado sabe que a contagem do rebanho é sagrada. Eu tenho um rebanho pequeno de corte, 40 cabeças, que deixo num pasto perto da sede porque andavam roubando gado na região. Numa noite de chuva fina e fria, os bois estavam agitados. Eles mugiam aquele som baixo de angústia e se amontoavam no canto do mangueiro, o curral coberto. Achei que fosse onça ou cachorro do mato. Peguei a lanterna e a espingarda e desci até o curral. O cheiro de esterco molhado e barro era forte. Apontei a luz para o meio do gado. Os animais estavam todos espremidos num canto, tremendo, com os olhos arregalados refletindo a luz da lanterna. Aquele brilho verde, azulado, típico dos bovinos. Comecei a contar por hábito, para ver se algum tinha fugido ou sido pego. 38, 39, 40, 41. Parei. Contei de novo. 41. Eu tinha um animal a mais dentro do curral fechado. Apontei a lanterna para o fundo do amontoado de corpos pesados. Havia um boi no meio deles, escuro, cor de terra. Ele estava curvado, com as 4 patas no chão, a cabeça baixa. Mas quando a luz da lanterna passou pelos olhos dele, eles não brilharam. Animais noturnos refletem a luz. Humanos não. Aquele animal tinha olhos foscos e ele não tinha rabo. "Ei!" gritei, engatilhando a arma. O rebanho se afastou em pânico, abrindo uma clareira no meio do curral. O 41º boi ficou sozinho no centro. Lentamente, ele se levantou. Ele ficou em 2 patas. Era um homem, mas ele estava vestindo pele. Ele estava envolto num couro de boi cru, mal curtido, ainda com sangue seco e moscas ao redor. Ele tinha costurado a pele do animal sobre o próprio corpo, como uma capa rústica, com a cabeça do boi servindo de capuz, cobrindo o rosto dele na sombra. O cheiro que vinha dele era insuportável.
carniça misturada com o cheiro do gado vivo. Ele usava aquilo para se camuflar, para o gado não sentir o cheiro de humano e não atacá-lo, e para se esconder no meio da manada à noite, se alguém olhasse de longe. Ele estava segurando uma faca pequena e curva, e na outra mão, ele segurava a teta de uma das vacas leiteiras que estava ali no meio. Ele estava mamando, roubando leite direto da fonte, escondido no calor dos corpos dos animais. Quando ele viu a arma apontada, ele não correu como gente. Ele soltou um mugido, um som rouco, imitando perfeitamente um touro bravo. Ele avançou para a cerca de madeira, pulou-a com uma força absurda e correu para o pasto escuro de 4, usando as mãos e os pés, balançando aquela pele pesada nas costas. A polícia encontrou a capa dele, presa num arame farpado na divisa da mata, a 2 quilômetros dali. Ele tinha tirado aquela pele de um bezerro que tinha sumido da fazenda vizinha semanas antes. Ele vivia no mato, mas dormia no meu curral, aquecido pelos bois, comendo carrapatos e bebendo leite. E naquela contagem, se eu não tivesse visto que os olhos dele não brilhavam, eu teria entrado no meio do gado para checar, e ele estaria me esperando com a faca.